Quem foi Acabe na Bíblia? Acabe, figura proeminente na Bíblia, desempenhou o papel de rei de Israel e esposo de Jezabel, sendo condenado por suas práticas idólatras e más ações. Suas transgressões não apenas mancharam sua própria reputação, mas também influenciaram sua esposa a cometer atrocidades em Israel, tornando-se um exemplo negativo na narrativa bíblica. O renomado profeta Elias viveu durante o reinado de Acabe, testemunhando e confrontando suas escolhas. Acabe, apesar de seu poder e prosperidade como rei, envolveu-se em práticas condenáveis aos olhos de Deus, promovendo a idolatria ao adorar o deus Baal, influenciado por Jezabel. Surpreendentemente, a Bíblia o caracteriza como pior do que todos os reis anteriores de Israel. A gravidade de seus pecados levou Elias a profetizar uma sequidão como castigo. A sequidão persistiu por 3 anos, culminando em um confronto entre Elias e Acabe. Elias denunciou os pecados do rei e executou os sacerdotes idólatras do país. Acabe, ao retornar e relatar os eventos a Jezabel, enfrentou a fúria dela, que jurou vingança contra Elias. Em meio a conflitos, o rei da Síria atacou Israel, levando Acabe a buscar um acordo de paz. Uma profecia assegurou a vitória divina sobre o exército sírio, e Acabe, obedecendo às instruções recebidas, derrotou o rei da Síria em 2 batalhas. No entanto, sua decisão de poupar o inimigo resultou em uma condenação profética, enfurecendo Acabe. O episódio da vinha de Nabote revela a natureza cruel e egoísta de Acabe. Sua tentativa de adquirir a propriedade de Nabote resultou na morte injusta deste último, com Acabe assumindo a vinha sem remorso. A profecia de Elias condenou Acabe e sua família, prevendo a morte de todos os homens da linhagem de Acabe. Após 3 anos de relativa paz, Acabe uniu forças com o rei de Judá para enfrentar a Síria. Consultando profetas, Acabe buscou garantias de vitória, mas a intervenção de Micaías revelou o destino trágico imposto por Deus. Desconsiderando a advertência, Acabe disfarçou-se na batalha e encontrou seu fim através de uma seta acidental. A profecia de Elias foi cumprida, com os cachorros lambendo seu sangue no local de sua morte. A Bíblia destaca Acabe como o pior rei de Israel, ilustrando características destrutivas que o definiram. Primeiramente, sua idolatria e adoração a deuses falsos evidenciaram a ausência de temor a Deus. Além disso, Acabe demonstrou religiosidade seletiva, sendo obediente apenas quando lhe convinha. Sua natureza mimada e desobediência aos mandamentos divinos também contribuíram para sua queda. Acabe agia conforme seus próprios desejos, manifestando irritação quando não conseguia o que queria. Sua relação tumultuada com Deus incluiu desrespeito aos profetas e a perseguição aos mensageiros divinos. Os resultados foram devastadores para Acabe e sua família. Apesar de herdar um reino próspero, sua conduta pecaminosa resultou em tragédia. A morte de Acabe e o subsequente extermínio de sua linhagem serviram como um lembrete de que o pecado, ao contrário do que ele acreditava, teve consequências graves para sua família e reino. Características destrutivas de Acabe na Bíblia. A narrativa bíblica condena o rei Acabe como sendo pior do que todos os seus predecessores em Israel, destacando suas muitas transgressões e o subsequente castigo divino. Acabe, portanto, serve como um exemplo negativo de liderança, instigando a necessidade de evitar os erros por ele cometidos. Idolatria. Acabe demonstrou uma falta de temor a Deus ao adorar os deuses falsos de sua esposa, Jezabel, construindo templos para essas divindades. Ignorando os mandamentos divinos, ele promoveu a idolatria por toda a nação, desviando-se do caminho correto e colocando sua confiança em ídolos inúteis. Religiosidade de ocasião.
A religiosidade de Acabe era conveniente, ocorrendo somente quando se adequava aos seus interesses. Quando os seguidores do deus falso Baal estavam em ascensão, ele o adorava. No entanto, ao presenciar a derrota e morte dos profetas de Baal por Elias, Acabe não interferiu. Sua obediência seletiva às ordens de Deus revelou uma falta de comprometimento verdadeiro. Mimado. Acabe exibia uma natureza mimada, exigindo que tudo fosse conforme sua vontade. Sua birra e raiva surgiam quando não conseguia o que queria. O episódio da vinha de Nabote exemplifica essa característica, onde, ao ser recusado por Nabote em vender sua propriedade, Acabe se entregou a um comportamento infantil. Sua indiferença à injustiça subsequente evidencia sua natureza egoísta. Desobediência a Deus. Apesar de ser israelita e conhecer os mandamentos de Deus, Acabe agia em desrespeito a eles. Sua lista de transgressões incluía idolatria, casamento com uma mulher estrangeira idólatra, envolvimento em assassinato e perseguição aos profetas de Deus. Acabe, apesar de herdar um reino próspero, enfrentou o castigo divino por suas ações. Sua morte durante uma batalha, cumprindo a profecia de Elias, simbolizou o fim de sua linhagem.